Sigo a Agricultura BR agora para falar de mercado, para falar também de expectativa de alguns dados que serão apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano no final desta semana. Nós teremos, no último dia útil, a apresentação de dados relacionados a estoques de grãos nos Estados Unidos e também aquele relatório sobre áreas. E neste momento em que os Estados Unidos estão, inclusive teve ali uma previsão diferente em relação a esse final de semana climática, que mexeu um pouquinho com o mercado, mas de qualquer maneira, nesse momento em que é crucial o desenvolvimento dessa lavoura, saber exatamente a área que foi ocupada também influencia o mercado. E sobre estes assuntos, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Vlamir Brandalize, que participa do programa conosco ao vivo pela internet. Brandalize, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Esse relatório, que principalmente o de áreas, Brandalize, ele pode trazer alguma mudança, em especial para milho, para soja? Milho, principalmente, a gente tem visto já há várias semanas os valores sendo reduzidos nos negócios na Bolsa de Chicago. O que podemos esperar com a apresentação desses dados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o milho, ele tá... Vamos começar pelo milho para depois a gente comentar a soja, né? No caso do milho, ele tá com indicativo que talvez não caia tanto a área que nem é esperado, né? Com o relatório do USDA da primeira projeção, ele trouxe uma área de 36 milhões e 400 mil hectares, mais ou menos, né? Então, quase 2 milhões a menos do que o ano passado. E muita gente nos Estados Unidos acredita que possa cair 1,5 milhão. Tem até alguns falando 1,2 milhões, 1,8 milhões. E pouquíssimos acreditando que chegue a 2 milhões de hectares, por exemplo, de queda. Que se tivesse esse número, realmente ajudaria o milho a sair desse marasma que ele está trabalhando, abaixo de 4,5 os curtos, né? E aí longe dos $5 as posições mais longas. Então, o milho, em princípio, ele está com esse leve viés aí que tem muita gente acreditando que o USDA possa até não reduzir tanto a área. No caso da soja, a soja aparentemente parece um pouquinho ao contrário, né? Porque a projeção do USDA é 35 milhões de hectares e há muita gente acreditando em 34,5, 34,800, ou seja, um pouco menos do que o USDA apontou nos relatórios dele. E agora vem o relatório final, que é o final de plantio, a área que realmente está lá no campo americano com soja ou com milho. Em princípio, existe essa pequena dúvida. Se o USDA mantiver as posições que está aí de queda de milho e aumento da soja, certamente o mercado nos próximos dias vai se acomodar, a soja vai perder fôlego positivo, o milho, com essa queda se confirmada de 1,9 milhão hectares, pode até pegar uma pequena carona altista, mas não se espera grandes mudanças. Teria mudança grande se a área da soja, por exemplo, vier abaixo de 34 milhões e meio, que agora fechada com menos de 34 milhões e meio, daí fica longe daqui a projeção do USDA, e aí a produção esperada provavelmente vai ficar bem abaixo de 120 milhões de toneladas, nesse último relatório foi 121,100. E no caso do milho, se ele reduzir a área dentro da projeção, não muda muito, mas se ele reduzir a área um pouco mais, né, se ele vier com uma área de 2 milhões de hectares, por exemplo, a menos, daí é uma safra provavelmente abaixo de 370 milhões de toneladas, o mercado pega carona altista. Mas, em princípio, essa dúvida. A flutuação em si de cotações provavelmente não vai ser grande, mas sempre mexe, né? O mercado mexe, o mercado espera pelo número final de plantio americano e normalmente ele direciona aquilo, não vai, né? Daí pegou o final do plantio, sabe quanto é a área, aí o peso do clima vai ser grande, porque nas próximas semanas vai se definindo, né, como é que vai ser a safra. É por aí que o mercado vai andar, né? Porque ele tem dado umas flutuações de cotações em cima da expectativa, que vai chover mais, menos, calor, não calor. É isso que flutuou aí nas últimas 2, 3 semanas, mas o que a gente viu foi mais flutuação de leve queda efetiva, tanto de milho como de soja, do que fôlego altista, né? Não tivemos um fôlego altista porque ambas as commodities caíram.
Brandalize, um outro fator ainda, falando só desses números que serão apresentados na sexta-feira, estoque de grãos. No caso da soja, expectativa para a safra 24-25, ou a projeção, é em torno de 12 milhões de toneladas, ficaria muito acima do estoque da 23-24, que é um pouco mais de 9 milhões de toneladas. Como é que isso pode afetar mercado se um dado desse chegar a ser confirmado? Olha, ele vai limitar as produções, né? Hoje nós estamos aí com o suporte da soja em US$ 11, a resistência da maioria dos meses já está no 11,5 e a resistência fortíssima nesse momento é $12, ou seja, distante dos níveis que nós já tivemos aí nos meses anteriores. Mas esse relatório de estoque ele vai estar muito vinculado aí às projeções futuras do que realmente vier de área plantada, né? Porque a área vai influenciar muito, né? Se vai ter uma área maior, menor, no volume da produção, porque já se sabe que os americanos estão vendendo menos soja, então já é um sinal de que o estoque tende a ser um pouco maior. Então, para essa linha já o mercado já sabe. Agora vai depender de quanto vai ser o volume da produção para determinar, se vai sair de 9 para 12, de 9 para 10, para 11, bom, 10,5, mas ele vai estar muito vinculado ao tamanho da área plantada, né? Muito bem, Brandalize, agora eu vou fazer alguns questionamentos, né, mais ligados, primeiro ao milho, depois em relação ao que vem acontecendo com soja. Em relação ao milho, quando a gente olha o mercado americano e o mercado brasileiro, nós vemos ali uma certa depressão sobre os valores que vem ocorrendo, principalmente milho Chicago. Aqui no Brasil não desenvolve, mesmo com sinalizações de que a segunda safra brasileira que está sendo colhida é menor do que as expectativas iniciais, o potencial de safra. Neste cenário, como é que o milho se apresenta? O motivo dessa queda que existe no mercado norte-americano é o mesmo que nós temos no Brasil? É uma oferta global maior, Brandalize? Em princípio, essa oferta global maior e também o USDA que ainda não absorveu, que o Brasil realmente vai ter uma safra menor, né? Porque o USDA reduziu pouco na safra, né? 123 milhões de toneladas, e ele continua muito acima do que é a realidade dos nossos campos. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a dúvida com relação à safra da Argentina, porque na Argentina tem projeção de 46 milhões e meio e de 57. Olha a variação da estimativa, né? E o ano passado eles escolheram 38. Então, falta definições efetivas, né, para dar suporte ao milho. Mas o que a gente vê no mercado efetivo, Brasil, que deve colher 112, 113, no máximo 115 milhões de toneladas é a projeção aqui do Brasil. Isso dá pelo menos umas 8 milhões a menos do que o USDA está apontando. Ali na Argentina também eles tiveram grandes problemas aí com uma parte das regiões produtoras com a cigarrinha. Isso vem agora confirmando na colheita, né? Produtividades menores. A cada semana que passa, se você pegar os dados da Bolsa de Buenos Aires, eles vão reduzindo a produtividade do milho local, né? Começou com 8.800 e agora está com 7.000 e pouquinho. Então isso, quando absorvido pelo mercado global, ele vai dar suporte ao milho. Eu acho que o milho tem fundamentos para trabalhar melhor aí no segundo semestre. No mercado interno é colheita, né? É colheita nesse momento. Nesse momento sabe-se que tem muito milho para chegar. Dá para ver que no Paraná, mesmo com seca e problemas, os silos ainda estão cheios das cooperativas, desde milho do ano passado. O produtor não tem vendido e o mercado entende que isso mais cedo ou mais tarde vai sair para a venda. E os portos brasileiros, nesse momento, eles estão trabalhando na faixa de R$ 61, R$ 62 na exportação, que acaba limitando as cotações do mercado interno, né? E como não temos aquela agressividade do comprador interno de ração e do etanol, porque ele está vendo a safra chegar, ele também não está vindo a campo, ele está querendo receber a balcão, a fixar do produtor para fechar depois, para ele não precisar usar capital de giro. E o produtor precisando de caixa, alguns estão colhendo e estão vendendo. Então vai abastecendo a necessidade de curto prazo e o mercado não reage. Isso é típico de ano que tem uma safra aí, não é uma safra gigante, é uma safra bem menor, mas é muito milho, né? Nós devemos colher aí, provavelmente, essa safrinha, mais de 85 milhões de toneladas.
muito abaixo do ano passado, mas é muito milho, né, Fabiano? E como a exportação nesse ano ela está em ritmo bem menor que o ano passado, o milho está ficando no mercado interno. Isso dá tranquilidade para o setor de ração, de etanol, ao passo que o exportador ele quer mais milho lá para agosto, setembro em diante, que daí já é pico de entre safra mundial, né? Porque o milho americano ele começa a chegar no mercado em novembro, dezembro. Então tem uma janela aí de uns 3 meses de mercado que provavelmente vai pagar melhor aqui no mercado brasileiro também, né? Tá certo, Brandalize, vamos mudar de tema de novo agora para falar do mercado de soja. Soja, aí pensando nos negócios com soja em Chicago, nós tivemos aí algumas semanas, o dólar continua muito alto, né? Não adianta falar que não está alto, há uma desvalorização muito forte da moeda brasileira, o ativo nacional perdeu muito valor, por questões externas, mas muitas questões domésticas também que acabam provocando este cenário. Mas o dólar hoje vinha recuando, por exemplo, nesta segunda-feira vinha recuando, algo que a gente já não via há bastante tempo. Mas ele mais alto, ele ajudou a formar preço ali em situações para soja e também outros produtos. Como é que fica a comercialização da oleaginosa brasileira a partir de agora, Brandalize, já que temos soja nos Estados Unidos em desenvolvimento, tivemos algumas janelas interessantes aqui de vendas no Brasil também. Olha, nós tivemos negócios ainda, vamos dizer assim, se a gente pegar o mês de maio, até abril a comercialização vinha bastante lenta. O mês de maio, quando nós começamos a ter essa corrida altista de dólar, melhoria de prêmios e novas exportações, então nós tivemos um bom ritmo de negócio. Ainda estamos atrasados na comercialização, nosso cálculo aqui hoje é mais ou menos 94 milhões de toneladas negociadas da safra, que a gente espera perto de 148 milhões, e a média seria pouco mais de 100 milhões. Então estamos aí com um pouco de atraso, mas não é um atraso grande já nesse momento, porque o produtor aproveitou aí nesses momentos que teve picos de cotações, né? Então, maio até o começo de junho, na última semana, o pessoal tem, que nem a gente tem brincado, né? Eu tenho aproveitado os momentos do cavalinho encilhado. Por exemplo, nós tivemos momentos que o porco deu R$ 146. Hoje está meio linear, 140, 141. Ele já pagou 146. Em dólar, ele pagou muito mais, né? Hoje, em dólar, ele está pagando menos do que a maioria das últimas 8, 10 semanas. O que está piorando para o produtor, se a gente olhar, é a relação de troca por insumos, né? Porque a maioria dos insumos são em dólar. E como a soja perde valor em dólar, vai precisando mais soja para comprar os pacotes de insumos aí, fertilizantes defensivos. Mas as cotações, elas pararam de cair, aparentemente, no balcão, ao produtor. O mercado de porto também tem se segurado aí perto de 140, atrelado aí a esse dólar forte que a gente está falando, e também o prêmio, né? O prêmio também tem ajudado e ele não tem deixado o mercado flutuar muito. Então, hoje, o mercado começa a semana muito parecido como estava a semana passada, um pouco distante já dos melhores momentos, mas ainda, vamos dizer assim, um momento interessante para o produtor, porque com o avanço da safra americana agora passando mais provavelmente a segunda semana de julho, se não tiver nenhum problema climático por lá, e esse relatório de plantio americano vier com uma área de 35 milhões, não vou nem falar se o USDA chegar e dizer assim, a área plantada foi 35 milhões e meio, daí talvez nós perdemos até o 11 de suporte lá em Chicago, em função desse crescimento de área. Mas é pouquinho, mas todo pouquinho a mais que nem você apontou, é mais estoque de passagem que dá mais tranquilidade para os compradores. Mas, em princípio, a soja está muito acomodada e ela pode até ter um viés de leve baixa aí na sequência, porque não tem muito interesse de soja brasileira de setembro em diante nos portos. Os portos no norte do Brasil, que é a soja do norte do centro-oeste, soja do norte, parte do nordeste, a maioria deles fecham os embarques em agosto. Então, o ciclo de vendas fortes brasileiras, eles terminam em agosto, depois, de setembro em diante, nós vamos ficando mais o milho dominando os portos e a soja vai perdendo espaço. E aí, quando ela começa a perder espaço, é poucos navios que vão embarcar, e daí, como ainda temos muita soja para comercializar, ele acaba sendo um fator aí que dá mais fôlego ao comprador do que ao vendedor. Nós estamos num momento que o comprador tem mais argumentos, ao contrário do milho, né? O milho vem com a safra menor,
é bem provável que ela vai ser uma safra aí de talvez 20 milhões de toneladas a menos. Nós vamos ter menos milho para exportar. No segundo semestre, os importadores vão querer milho brasileiro. Nós vamos ver essa presença. E internamente, nós vamos ter recorde histórico de consumo de milho para ração e recorde histórico de milho para consumo para o setor de etanol. Então, três que vão disputar esse milho. E eu acredito que a partir de setembro esse milho valoriza, tanto melhorar prêmio Porto, como também internamente para o setor aí, que o setor da ração, o setor de etanol vai ter que pagar um pouco mais para dar condição para o produtor viabilizar, né, a safra, porque os valores hoje, comparado aí com o custo de produção, a safra de verão com o produtor recebendo menos de R$ 50 a saca hoje é quase inviável. Então, ele vai ter que valorizar isso aí para ele não ter problema de abastecimento no começo do ano que vem, né?